Olá! Hoje a gente mergulha num nome. Bem carregado, né? Lúcifer. Mas olha, a ideia aqui é ir um pouco além, sabe? Pensar no sentido original de portador da luz. Isso mesmo. É uma exploração baseada em trechos de um texto, Lúcifer, o portador da luz e a verdade escondida de um autor chamado Zahir Al-Mest. E ele desafia bastante aquela visão tradicional. Desafia como, exatamente? Bem, ele apresenta Lúcifer não como o demônio do cristianismo popular, mas como um símbolo tipo de conhecimento, de autonomia espiritual. Que interessante. Então a nossa conversa hoje vai tentar entender esses argumentos, né? Como essa figura acabou associada ao mal e o que ela significaria para o luciferianismo moderno, segundo essa fonte. Exato. O ponto central do texto é que essa ligação toda de Lúcifer com o diabo seria, na verdade, uma construção Histórica. baseada em medo, talvez manipulação. E aí o luciferianismo moderno, nessa visão, não seria adoração ao mal? Não, de forma alguma, segundo Almest. Seria mais uma filosofia, sabe? Uma busca por iluminação, por despertar a consciência. Lúcifer como esse símbolo da mente que acorda. Faz sentido buscar a origem do nome, então. Sim, e a fonte vai fundo nisso. Aponta que a única menção na Vulgata Latina, aquela tradução da Bíblia, é em Isaías capítulo 14. Ah, sim. Mas o original em hebraico é Helel ben Shahar, que significa algo como filho da alva ou estrela da manhã, a estrela Vênus. Certo. E Lúcifer? Foi a tradução que São Jerônimo fez para o latim. Lux é luz, fer é portar. Literalmente, portador da luz. Ok, então o nome em si não tem nada de Pois demoníaco. é, mas e o contexto lá em Isaías? Pois é, aí que está o ponto crucial que o Almest levanta. O texto argumenta que Isaías estava usando uma metáfora poética. Para quem? Para um rei da Babilônia, um tirano humano, não para um anjo caído. Ah, entendi. Então a fonte sugere que a igreja, pegou essa poesia fora de contexto. Exatamente. Teria se apropriado da metáfora e criado uma ligação teológica que não existia no original. O autor chama isso de erro histórico proposital. Nossa, um erro proposital, isso é forte. E as consequências disso? Seriam enormes, né? Um verso poético, talvez mal interpretado, ou de propósito mesmo, dando base para séculos de demonização. E como essa demonização teria funcionado, segundo o texto? Qual a estratégia? Olha, o argumento é que essa imagem negativa foi cultivada, alimentada por séculos. Para quê? Para criar um inimigo cósmico. Um inimigo conveniente. Isso. Que justifica controle, que justifica até perseguições. Almarista Cis é até um padrão, sabe? A demonização de outras figuras antigas. Pan, Prometeu. Hecate, Lilith, figuras que representavam outras coisas, né? Natureza, conhecimento, independência. Exatamente. Figuras que talvez desafiassem a nova ordem. A lógica apresentada no texto é: medo gera obediência. Pensamento crítico, bom, isso gera questionamento. Faz sentido essa lógica. E aí, como fica Lúcifer dentro do luciferianismo moderno descrito por Almist? Ele é o quê, então? Ele é visto como um arquétipo, um símbolo universal da luz, do conhecimento, do questionamento, da busca pela verdade acima daquela obediência cega, sabe? E o texto compara ele com outras figuras, né? Você mencionou Prometeu. Sim, Prometeu que trouxe o fogo, o conhecimento, com Enki, um deus sumério da sabedoria, e até com Sofia, da tradição gnóstica, que é a sabedoria divina meio que aprisionada. Entendi. Todos ligados a essa ideia de conhecimento libertador ou adquirido. Isso. E na visão ocultista que o texto descreve, Lúcifer seria essa consciência que desperta, que quebra ilusões, é usar a própria vontade para ir além dos dogmas. Uma recusa de intermediários, então. Buscar o divino diretamente. Exatamente, o texto fala em rejeitar uma infantilização espiritual. É buscar autonomia, né? Ser responsável pela própria jornada. E o Almighty diferencia isso do satanismo mais pop, digamos assim, como o de Lavey. Sim, ele faz questão dessa distinção. Diz que o luciferianismo, nessa visão, não seria só reativo, contra a religião dominante ou niilista. Seria o que então? Seria um caminho ativo, de reconstrução interna. Usando o quê? Conhecimento, vontade e gnose.
que é aquele conhecimento espiritual mais direto, intuitivo. Um caminho que parece exigente. É, descrito assim: transformador, onde se aprende a tornar-se seu próprio Deus. Mas isso é metafórico, claro. É sobre maestria interior, essa ideia de autonomia radical. Dá para entender por que ela pode gerar medo, né? O texto fala sobre isso. Por que tanto medo em torno dessa figura? Sim, na conclusão, Almers levanta umas razões. Talvez porque Lúcifer ensine autonomia e isso meio que dispense a necessidade de sacerdotes ou gurus. Uhum. Talvez porque defina o inferno não como um lugar, mas como a própria ignorância, e porque representa a liberdade de pensar contra dogmas impostos. É a ideia de que acender a própria luz diminui o medo do escuro lá fora. Basicamente isso, despertar para a luz interna. Então, para a gente resumir essa nossa conversa, baseada nos trechos do Zair Almest, a gente explorou uma visão bem diferente de Lúcifer. Sim, uma visão dele como o símbolo de luz, de conhecimento, de autonomia, bem distante daquela imagem demoníaca tradicional. É uma perspectiva que com certeza desafia muitas convenções estabelecidas. E para fechar, fica uma provocação inspirada diretamente na fonte. Se essa figura de Lúcifer é vista como tão maligna, né, por alguns, Sim. por que, segundo Almest, haveria tanto interesse discreto nela, vindo justamente de figuras de autoridade espiritual tradicional, pessoas buscando informações, mas em sigilo? Interessante. Deixa no ar, né? Uma reflexão sobre possíveis contradições aí, ou interesses talvez não tão declarados. Exatamente, fica a reflexão.